Espero que tenham gostado deste top musical de Angola. Agora é tempo de nós falarmos sobre aquelas pessoas que decidem voltar a estudar depois de um período sem fazê-lo. Não é tarefa fácil, é preciso vontade, coragem, e é sobre isso que vamos falar com o nosso homem da casa, Luís Chinato. Ele que hoje não vem sozinho, traz consigo uma colega, uma convidada, de seu nome, Paula Costa. Olá, Luís. Olá, Paula. Olá. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo também. Como é que estão? Estamos ótimos e bem acompanhados pela Paula. E bem acompanhados. Mas isso é algo ao qual já nos habituaste, a estar sempre bem acompanhado. E eu, por osmose, também fico bem acompanhado, juntamente contigo. Luís, hoje vamos falar sobre pessoas que decidem deixar de estudar e, passar um tempo, decidem voltar a fazê-lo. Ok. Não é? Precisamente. Mesmo para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, nós vamos aqui criar alguns incentivos verbais para que essas pessoas possam voltar efetivamente a estudar. Porque nunca é tarde para nós aprendermos, nunca é tarde para aprendermos coisas novas e nunca é tarde para nós regressarmos àquilo que foram os sonhos de infância ou da juventude para poder concretizar dentro daquilo que é um processo de aprendizagem ao longo da vida. E para isso também temos aqui a ajuda da Paula. Olá, Paula. Olá, O Luís falou há bocado aquela que é uma das grandes frases do ensino, né? Nunca é fácil, nunca é tarde para se voltar a aprender, ou nunca é tarde para aprender. Aliás, que existe também uma outra frase que é o saber não ocupa lugar, esse tipo de coisa, né? De facto é assim, nunca é tarde para se voltar a aprender, Paula. Eu acho que nunca é cedo demais para se aprender, nunca é tarde demais para se aprender e nunca é cedo nem tarde demais para se ensinar. Porque a vida joga-se nesta dinâmica, não é? Agora, se alguém considerar que já é tarde para si, isto é a sua prerrogativa. Há pessoas que acham que a sua vida não vale a pena ser vivida. Ok, é a sua prerrogativa. Agora, quando vem da parte dos outros, que olham para determinada pessoa e dizem: mas tu queres estudar mais para quê? Queres aprender mais para quê agora? Com esta idade já não vale a pena. Não há hipótese. Não. Eu acho que este tipo de influência, o ser humano se sente o repto de aprender mais, de saber mais, e isto é um repto natural, que está na nossa gênese desde que nós nascemos, é aprender mais. Se o sente, não deve jamais sofrer este tipo de influência. E às vezes sofre por parte dos outros, não é? Que depois refletem nele os seus medos e as suas coisas. Já quando eu próprio achar: não vale a pena, já é muito tarde, o que é que eu vou fazer com isto? Olha, permite-me partilhar aqui este exemplo. Eu tenho uma colega que aos 50 e poucos anos decidiu ir fazer Sociologia. E ela, será que vale a pena, não vale a pena? Ela não tinha podido antes, por causa dos filhos, família, etc. E começou a fazer contas à vida. E disse-me assim: Paula, mas eu quando eu acabar, estou quase com 60. E eu disse-lhe: mas tu vais sempre ter 60 anos, exceto se morreres antes. Claro. E aqui a diferença é, aos 60, ou tens mais, ou tens menos coisas contigo, consoante aquilo que tu investiste antes, não é? As influências que as pessoas sofrem externas é uma pena, porque o indivíduo que decide eu vou mesmo aprender de qualquer via, e a gente já fala das formas mais formais e informais de aprender. O indivíduo que avança e faz e concretiza, depois ele próprio, naturalmente, passa a ser uma influência positiva para os outros. Para os outros, precisamente. Não é? Precisamente. Portanto, é um bocadinho isto. Luís, da tua experiência enquanto professor, o que é que podes dizer, bem, a essas pessoas que querem voltar a estudar, querem voltar a aprender? Aprender de uma forma precisamente académica. Aliás, eu estava aqui a ouvir atentamente a Paula falar e nós, que somos os dois moçambicanos, temos plenamente a noção que nas nossas terras, principalmente na nossa terra em Moçambique, mas também nos nossos países de língua oficial portuguesa, há muita gente que, por razões de gestão doméstica, por razões que têm a ver exatamente por terem começado a trabalhar muito mais cedo, não tiveram esta oportunidade de concluir aquele sonho de criança de estudar ou tirar alguma formação e que naturalmente hoje olham para si com esta idade de 50 ou mais de 50 ou mais de 40 anos sem poder voltar a estudar. O que nós dizemos aqui é dizer que a essas pessoas ainda existem, digamos assim, condições biológicas, cognitivas para voltarem a estudar. Porquê? Em primeiro lugar, porque trazem uma bagagem de experiência que é extremamente interessante e importante para quem quer voltar a estudar. Por outro lado, estas pessoas são pessoas que a esta idade já sabem o que querem, porque nós normalmente quando estamos entre os 17 e os 18 anos nunca sabemos o que é que queremos estudar, para onde é que vamos estudar. As pessoas sénior
já sabem precisamente aquilo que querem estudar. E depois existe uma outra vantagem, outro incentivo que tem a ver com a própria motivação. As pessoas com esta idade já têm uma motivação exterior ou extrínseca, porque já fizeram uma parte da sua vida ativa, já deram à sociedade ou à família um contributo relativamente àquilo que elas puderam saber, e então, quando chegam a esta idade, é uma idade onde têm alguma liberdade que lhes permite ir à procura daquilo que mais precisam, ou por questões de aprendizagem de coisas novas, ou por uma questão de curiosidade, ou por uma questão até de mudar, digamos assim, aquele percurso profissional que tiveram e ir à procura de uma outra coisa que lhes faça sentir que estão dentro daquela que é a plenitude humana para nós podermos voltar a ser felizes. Preencha, não é? Exatamente. Diga, Paula. Que preencha. Sim, sim, sim. Nós já andamos em busca de preenchimento, não é? Sim, mas muitas vezes existe um sentimento, uma sensação, acredito eu, por parte de pessoas que querem voltar a estudar, que é o constrangimento por partilhar a turma com pessoas, com indivíduos mais novos, não é? Okay. Com alunos mais novos. E a ideia de que eles estão num outro ambiente, exato, okay. Num ambiente que não é o seu, a questão da adaptação, a questão do enturmar, como é que... Faz parte das barreiras que a própria sociedade até cria, porque a sociedade, as nossas sociedades, principalmente aqui na Europa, e se calhar um bocadinho também por África, existe o estigma das pessoas mais velhas, não é? Sim. De que o que é que tu vais fazer com esta idade, porque é que tu vais te meter numa turma com miúdos, tu já não serves para nada, um burro velho já não aprende línguas novas. Existe esse estigma social que acaba por ser prejudicial para aquelas pessoas que têm vontade de voltar a estudar. O que nós dizemos aqui é que, independentemente desse estigma, que vai existir sempre, não é? Se a vontade que a pessoa tem é de construir um percurso profissional que esteja completamente a leste daquilo que sejam julgamentos ou opinião dos outros, é um momento ideal a qualquer altura para voltar a estudar. Porquê? Porque tudo aquilo que tem a ver com a própria dependência, tudo aquilo que tem a ver com a própria autonomia e a própria subsistência pessoal depende exclusivamente da pessoa que quer voltar a estudar, independentemente das barreiras que existem, que são bastantes. Não é? Sim. Deixa-me dar aqui uma nota já agora. Eu gosto muito de ouvir esta frase do burro velho não aprende línguas, mas gostava de deixar claro que um burro novo também não aprende línguas, não é? Os burros não aprendem línguas. Portanto, o ser humano é que aprende e em qualquer idade. Mas esta questão das idades, às vezes também acontece o contrário. Eu há muitos anos estive uma formanda na formação de formadores que, ao inscrever-se, me perguntou mais ou menos qual era a faixa etária das pessoas. Ela era muito novinha. E ela dizia, que eu vou estar com pessoas muito mais velhas do que eu. E ela também tinha este problema. Porquê? Porque as pessoas mais velhas, presumia eu que fosse mais por isto, têm mais experiência e mais saber. E ela tinha receio. Esses receios vão sendo perdidos. Nós, quando avançamos para um novo desafio, temos sempre medos exagerados em relação ao desafio. E quando partimos para uma aprendizagem, temos medos do ridículo, temos os outros é que são bons, nós não somos para nada. E quando embarcamos nessa aventura, estes mitos caem por terra. Caem estes mitos e caem muitos outros. Mais importante do que a aprendizagem formal e os conteúdos que nós vamos lá ganhar é esta interação que nos faz perspectivar novas formas, conhecer outras pessoas, e isso gera empatia, aproximação, e isto acaba por dirimir os ódios, não é? Também vamos aprender ali também, não é? Ou seja, há a aprendizagem formal, exato, que é aquela que nós, a partida, fomos em busca. Exatamente, e que dá um título académico. Exato. Pois há este tipo de aprendizagem que vem com esta partilha mútua, não é? De conhecimentos, de experiências, não é? Exatamente. Que é brutal. Eu agora, desculpa só... Sim, desculpa, eu também, já agora, fazendo esta cadeia de desculpas. Desculpa. Quando da pandemia, eu fiz imensas formações online. Eu tinha tempo, era confinamento, e fui àquelas áreas que eu queria aperfeiçoar, claro. Enfim, pronto. As coisas que eu aprendi, desde a perspectiva do médico de clínica geral, que está numa formação de nutrição, porque isto não faz parte dos currículos dele, e, portanto, ele quer aprender. Ao imigrante brasileiro, ou outro que veio de Portugal e que nos conta a sua vida e as suas dificuldades, estas coisas não vêm nos livros, essas coisas não vêm. Exato. Não é? São partilhadas. São partilhadas. E, de repente, é uma expansão de pensamento. O Martin Luther King tinha uma frase que era: o homem aprendeu a voar com os pássaros, aprendeu a nadar com os peixes, mas ainda não aprendeu a viver em comunhão.
como irmãos. E, portanto, isto é brutal. Significa que temos muito para aprender. E qualquer aprendizagem que a gente faça, formal ou informal, quando estamos com os outros, é isto que nós aprendemos, caramba. Isto faz-me lembrar também uma frase do Paulo Freire que dizia que o homem só morre quando deixa de ter projetos. Isto quer dizer o quê? Sempre que nós, independentemente da idade, tivermos um sonho, tivermos um projeto, a vida continua, não é? E esta aprendizagem ao longo da vida pode ser, de facto, em situações informais que até permitem a própria socialização dos séniores. Nós temos muitos séniores, quer em Portugal, quer nos nossos países africanos, que estão completamente isolados, estão completamente sozinhos. E estar à procura de uma formação que não seja académica, que seja uma formação que tenha a ver com dança, com contos, com teatro, com pintura, com conhecer a natureza, dentro de outras pessoas nas mesmas situações, faz parte também desta aprendizagem não formal e que está diretamente relacionada até com aquilo que é o prolongamento da vida biológica das pessoas. Portanto, o que nós dizemos aqui é que, nem que seja para socializar, um voluntariado. É sempre importante as pessoas voltarem a estudar, porque o estudar significa estar a mexer este músculo cerebral que, à medida que ele vai sendo exercitando, vai prolongando aquilo que é a vontade e a forma de estar a viver do ponto de vista biológico. Sim. Sim. E tu ganhas em criatividade, ganhas em autoestima. Precisamente. No próprio saber, em várias ideias que vais tendo e que te dão depois novas... Olha, ganhas em oportunidades. Eu, por este tema ser do meu interesse, tenho a oportunidade de estar aqui convosco. Precisamente. E é uma excelente oportunidade. Precisamente. E outro constrangimento que muitas vezes encontramos por parte de pessoas séniores que queiram voltar a estudar, tendo aquelas que têm uma motivação e uma vontade clara e uma decisão que querem voltar a fazê-lo. Mas outras, este constrangimento prende-se com o fato do tempo, não é? O tempo. Claro, que não tem tempo suficiente para estar a estudar. Isto faz-me lembrar. Exato, faz-me lembrar. Nós em África, principalmente das mulheres, sabes que as mulheres em África, de uma forma geral, não vamos generalizar, de uma forma geral, têm compromissos com a família, casam-se demasiado cedo, 17, 18 anos. E às vezes têm de abdicar da escola. Exatamente. E têm que abdicar exatamente do estudo, como bem disseste. E passam a fazer aquilo que é a gestão da parte doméstica da casa. Portanto, a gestão dos filhos, cuidado dos filhos, e tu sabes muito bem, em África, o cuidado dos mais velhos também recai sobre os mais novos, principalmente das mulheres. O que é que acontece? Esta responsabilidade com os filhos, com os mais velhos, com, porventura, de determinada forma também ter que estar a trabalhar, vai adiando durante muito tempo esta oportunidade de voltar a estudar. O que acontece é que, chegando aos 40, aos 50 anos, elas acham que já não têm tempo suficiente para voltar a estudar. Mas o que nós dizemos é que existe perfeitamente tempo, porque aos 50 anos, por amor de Deus, com a esperança média de vida, enfim, a subir um bocadinho nos nossos países africanos, há tempo suficiente para aprender muita coisa daquilo que está relacionado com o nosso gosto e de coisas novas que estão relacionadas com a própria evolução daquilo que é os avanços do próprio mundo que nós temos para ficar atualizado. Eu acho que há aqui dois pontos, na minha perspectiva, a focar. Um deles é, quando eu realmente até queria fazer mais, mas eu não tenho tempo, tenho uns filhos para cuidar, isto ou aquilo. Perspectivar muito bem se estes são os meus receios ou se é mesmo a minha realidade. Porque às vezes as pessoas não avançam porque vai ser difícil, mas não é porque vai ser impossível. E, portanto, avança-se, vai ser difícil. Eu sempre trabalhei e estudei e foi muito complicado também a certa altura. Mas, sabem o que é que foi engraçado? É que, quando eu me deparei com os meus colegas, havia lá pessoas com tantas dificuldades ou muito mais. E gente com imensos filhos e com dificuldades económicas, elas estavam lá. Portanto, perspectivar se eu posso ou não posso. Isto é uma decisão do... Aliás, quebra-se exatamente o mito de que as pessoas séniores vão ter muitas dificuldades em aprender. Não, quer dizer, a dificuldade é relativa, porque o sénior existem já programas em que tu escolhes aquilo que queres estudar, vais estudar ao teu ritmo, vais transformar as dificuldades em oportunidades de poder aprender. E ninguém te obriga. Ninguém te obriga. E não tens que estar-te a comparar com as outras pessoas. Portanto, isto até é um alívio, até um convite para as pessoas voltarem a estudar, porque as pessoas vão estudar em função daquilo que querem, ao seu ritmo e de acordo com as próprias capacidades de aprendizagem e com o tempo disponível que têm.
que é Sem dúvida, maravilhoso. sem dúvida. Bem, mas por um lado há aquele momento da vida, a meio da vida, que tu podes não poder, e os filhos, isto e aquilo. Pronto, já arrumei esta. E depois há outra, se eu realmente não pude, naquela altura em que eu queria, mais tarde eu vou poder. Então eu estou também a desperdiçar esta, quando eu chego à senioridade. Ao pé da minha casa há um jardim onde eu encontro grupos de séniores, de los maiores, a conviver. E vocês sabem o que é que eu vejo? Eu vejo gente focada, responsável pelos trabalhos que têm que fazer, orgulhosos dos trabalhos que fazem, super ativos, super responsabilizados. Parece que soltaram ali um potencial que estava enjaulado, não é? Porque nós não somos só o que somos. Claro. Nós somos o que somos e ainda aquilo que nós podemos vir a ser. Por isso é que a aprendizagem é um dos pilares do chamado envelhecimento ativo. Exato. Não me gusta este termo. Eu prefiro o crescimento ativo por uma razão. Não é por ser politicamente mais correto. Não. É porque, de facto, há uma altura da vida em que se fala de crescimento. A pessoa nasce, nós estamos a envelhecer desde o primeiro momento, mas fala-se em crescimento. E depois, a certa altura, não sei porquê, há uns malandros que decidem falar em envelhecimento. Claro. Como se as pessoas com essa idade já não servissem para nada. Do ponto de vista biológico. Como se já não crescessem. Chega uma altura e deixas de crescer para sempre. Exatamente. Quando, na verdade, estás sempre a crescer, como estás sempre a envelhecer. Do ponto de vista biológico, claro que as células vão envelhecendo. Sim. Mas o teu interior, nele, quem é que manda? Exato. Então não é? Aliás, aquela história de nós pensarmos, todos como seres humanos, que aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa etapa de formação ou profissional é suficiente para os desafios que vêm no dia seguinte, é completamente fora daquilo que é as verdades que nós temos. Porquê? Porque o mundo está a mudar com uma velocidade tão grande, a parte tecnológica já nem te digo, que isto é um excelente alibi para que as pessoas voltem a estudar. Porventura encontrarão algumas dificuldades que têm a ver, por exemplo, com já a falta de hábito para poder estudar, a falta de organização e gestão do tempo, de acesso aos recursos, dificuldades que têm a ver com o planeamento daquilo que serão a forma de poder estudar, de poder consultar. Mas tudo isso aprende-se, não há problema nenhum. Em qualquer idade nós podemos voltar a ter hábitos, podemos voltar a ter a organização, podemos voltar a ter uma gestão de tempo e podemos ter aquilo que é, digamos assim, o crescimento ativo e devolver à própria sociedade, muitas vezes, esse caudal de experiência que é extremamente importante até para as pessoas mais novas. Porquê? Porque os mais velhos estão, muitas vezes, eu costumo dizer, a viver a segunda adolescência, não é? Para ter muita coisa para oferecer aos mais novos. Isto aprende-se e nós depois também, quando vamos estudar ou aprender outra coisa, pode ser, como dissemos, num voluntariado, numa atividade, visitar museus, isto ou aquilo, não é? Pode ser o autoestudo. Mas quando conhecemos outras pessoas, aquilo que nós não sabemos, elas ajudam-nos. E há bocadinho, Carlos, eu não respondi exatamente àquilo que tu perguntaste, que tem a ver com isto das diferenças de idade. É extraordinário ver esta aprendizagem que se dá, esta partilha entre pessoas de várias gerações, não é? Porque aquele que é mais velho acaba por perceber, eu sou mais velho, mas não sou velho, não é? E aquele que é mais novo, eu sou mais novo, mas não sou nenhum puto, não é? Eu chego lá. E esta partilha é brutal. Às vezes encontramos nesses colegas, nessas pessoas, algumas verdades, algumas explicações e alguma compreensão para aquilo que nós... Ou por outra, alguma compreensão que nós não tivemos para com os nossos. Aliás, o velho é uma decisão do ponto de vista psicológico que tem a ver com a decisão pessoal. A partir da altura em que a gente fecha a janela da aprendizagem, estamos a ficar velhos. Nós estamos Não pontos para mim. Não. Estou a falar do geral. Nós estamos a chegar ao fim já, Exato. já não chegamos, mas eu tinha aqui um outro constrangimento que muitas vezes é colocado por estas pessoas, que é: o que é que eu vou fazer com isto? Ou seja, o que é que com esta idade já que eu tenho, vou estudar mais para quê? O que é que depois vou fazer com isto? Há bocado Paula dava o exemplo da sua conhecida, da sua amiga, com os seus 58 anos, que depois dizia que ia ter 60. Depois esta questão, eu já com 58 anos, ou com 60 anos, vou estudar isto, vou fazer o que é com isto já, não é? Está quase a acabar, está super orgulhosa e, portanto, ela ficou com outro colorido emocional, ficou com muito mais saber, pode falar de muito mais coisas, pode ter mais oportunidades, porque esta coisa que nós não temos mais oportunidades porque saímos do ciclo ou do período laboral, isto também passa a expressão, é treta, não é? As possibilidades são sempre aí, de fazer mais e melhor, de abrir novos projetos, de avançar, de educar outros. E só que um cheirinho se ainda for a tempo, que é, quando mais nós sabemos, mais responsabilidade temos pelos outros.
É fácil para nós perceber o contrário, que é, quanto mais pessoas temos à nossa responsabilidade, mais temos que aprender. Por exemplo, quando vais ser pai, tocas de ler sobre claro. as miúdas, não é? Pronto. Um médico... Precisamos de estímulos certos para aprender, é isso? Acha? Precisamente, né? precisamente. Estímulos que têm a ver com Não quero cortá-la, Paula. aquilo que tem a ver com a vivência, aquilo que tem a ver com a vivência do dia a dia. E estavas a perguntar, a Paula, aliás, já tinha adiantado um bocadinho aquilo que é o facto de, quando tu aprendes, não é? Acabas por adquirir uma autonomia que muitas vezes não tens. Não é? Acabas por valorizar aquilo que é o teu próprio ego, não é? A tua própria autoestima. Acabas também por ter ferramentas para o dia-a-dia de uma pessoa sénior, que é ninguém ter que opinar por ti, ninguém ter que decidir por ti, ninguém ter que fazer escolhas por ti, tu teres capacidade de poderes orientar-te na vida, de teres ferramenta para as pessoas não te manipularem, porque há muita manipulação por todas as áreas para as pessoas mais velhas, porque acham que efetivamente as pessoas não têm recurso. É esse adquirir de autonomia para tu governares a própria vida sem depender de terceiros que é uma mais-valia da continuidade da aprendizagem dos nossos mais velhos. Porque és mais apaixonado pela vida. Precisamente. E como eu dizia, não só as pessoas têm, a gente à sua responsabilidade tem que aprender mais, como quem aprende mais tem depois o ónus ético de ser mais responsável pelos outros. E ser mais feliz também. Paula, Luís, obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigado também, Carlos. Obrigado, Paula, pelo Obrigada, contributo. Cidade. Espero que venhas mais vezes. Também eu, obrigado. E fica o convite e o voto e o desejo que lá em casa não tenham medo de aprender, sempre que for preciso, sempre que for necessário e sempre que quiserem. Quanto a nós, vamos até o nosso palco ouvir o do